porque o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor já estava preparando tudo, né? Então, no próximo final de semana, que foi no dia 5, foi um domingo, eu fui novamente na casa dela, né? E as pernas dela ali já tinha desinchado, ali a gente almoçou junto, ali a gente conversou e eu vim embora para casa, né? E mal eu sabia que seria o último almoço com a minha mãe, né? Mal eu sabia que seria o último fim de semana que eu estaria com ela. Se eu me emocionar, irmão, vocês me perdoam, tá bom? É, e ali, depois desse fim de semana, né, do dia 5, no final de semana seguido, que foi no dia 11 de fevereiro, a minha mãe postou umas fotos no status do WhatsApp dela, era umas 7h30 da manhã, e ela tinha postado umas fotos do culto anterior, do culto da sexta-feira à noite da igreja dela, né? Irmãos, 8 horas da manhã, isso foi às 7h30 da manhã, às 8 horas da manhã, a minha irmã me encaminha um áudio da minha mãe, com a voz bem fraquinha, pedindo para orar por ela, porque ela estava com muita dor no peito e estava sendo transferida de hospital, porque na cidade que ela morava é uma cidade pequena e lá eles não têm hospital, só tem OBS. Então ela tinha que ser transferida para outra cidade, que era para Bebedouro. É tudo interior de São Paulo, viu, irmãos? Eu moro no interior de São Paulo. E aí eles estavam suspeitando que ela tinha tido um infarto e dali ela foi transferida para o hospital e diagnosticada que tinha algo de errado no coração dela. E ela teria que ser transferida novamente de hospital. Ela já tinha sido transferida de uma cidade para outra, e ela teria que ser transferida novamente. E para fazer um cateterismo, para ver, né, realmente o que tinha acontecido. E ali, eu e minha irmã, naquele hospital, na cidade de Bebedouro, a gente ficou aguardando, porque a gente tinha que ficar ali esperando guardar a vaga, sair a vaga para ela para outro hospital. E eu tive a oportunidade de ver a minha mãe naquele hospital. Ela estava na sala de emergência, mas eles me deixaram entrar e eu vi ela estava com muita falta de ar, ela tinha bronquite, né? Mas a minha mãe, ela tinha bronquite, tinha diabetes, tinha pressão alta, mas ela não tinha outros problemas de saúde, até que a gente sabia. Então, assim, aí eu conversei com ela falou, Karina, ora por mim. Falei, mãe, tem muita gente orando pela mãe. Eu já tinha mandado mensagem para alguns grupos, né? E ali eu fiquei, eu e minha irmã, nós passamos a noite nesse hospital, aguardando a vaga para outro hospital, porque se a gente fosse embora, a vaga podia sair a qualquer momento. Então a gente ficou ali na sala de espera, ali do lado de fora, aguardando a vaga, né? E eu passei a noite intercedendo por ela ali naquele hospital, repreendendo espírito de enfermidade, espírito de morte, e orando, né, por ela naquele lugar. No outro dia de manhã, irmãos, que era no domingo, eu vi ela novamente e ela estava na sala de emergência, né? E eu fiquei até feliz de ver ela porque ela tinha apresentado uma melhora na falta de ar e ela não estava mais com dor no peito. E eu pensei dentro de mim, amém. Eu creio que foi só um susto e logo ela estaria em casa. Mas os nossos planos, irmãos, não são os planos de Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Então, ali em Isaías 55, né, o Senhor falou comigo que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E ali eu falei com a minha mãe novamente, e ela disse que havia orado com uma enfermeira naquela manhã, e que a enfermeira era espírita, irmãos, e a enfermeira tinha entregado a vida dela para Jesus. Foi a última obra que a minha mãe fez. Glória a Deus. Ela levou aquela mulher a entregar a vida dela para Jesus, e aí a minha mãe falou assim para mim, Karina, agora a minha vaga sai para Barretos, que seria a cidade que ela seria transferida, porque a obra do Senhor, o que Deus tinha para fazer nesse lugar, Deus fez. Então agora a minha vaga sai e eu creio que Deus tem algo para mim em Barretos também. Ela disse assim para minha irmã, foi a última coisa que eu ouvi da minha mãe. E aí, ali eu saí, depois o meu padrasto também foi visitar, ver ela também estava bem, ele ficou feliz também por ver que ela tinha melhorado, e a gente não podia ficar ali todo o tempo, né, a gente tinha que sair,
E aí a gente saiu para fora e a gente continua ali, eu e minha família, eu, minha irmã, meu padrasto, meu marido, meu, meu cunhado, a gente ficou ali, né, fora daquele hospital, aguardando. E aí chegou a hora do almoço, a hora que trocava de plantão, a gente conseguia visitar lá novamente. E a gente foi pedir para visitar lá novamente, e eles falaram: olha, não tem como entrar porque está tendo uma intercorrência na sala de emergência e a porta está fechada e não tem como ninguém entrar ali. E ali, irmãos, a gente esperou, isso era 1h30 da tarde, a gente ficou até 4h30 da tarde aguardando notícia da minha mãe. E ali a gente já começou a ficar, né, inquieto, a gente acreditava que estava tendo uma outro tipo de emergência lá, e a hora que deixaram a minha irmã entrar, infelizmente, né, a minha irmã entrou e a intercorrência que estava tendo era com a minha mãe. A minha mãe teve uma insuficiência respiratória e ela teve que ser entubada. E ali ela teve que ser sedada e entubada, né? E aí a vaga dela realmente saiu para Barretos, né? E aí naquela noite, que foi um domingo, ela foi no dia 12 de fevereiro, ela foi para Barretos e chegou lá em Barretos, ela fez o cateterismo e eles diagnosticaram que ela não tinha tido infarto. O coração dela estava fraco, ela estava com o coração 22% só, mas ela não tinha tido infarto, ela não estava bem entupida, não precisou colocar molinha no coração, nada. Só que eles não entendiam porque o coração dela estava fraco, né? Eles perguntaram, eles fazem um histórico, né, de tudo, e ali ela foi para UTI, sedada, entubada, né? Ela foi para UTI, e na terça-feira, no dia 15, mesmo a minha mãe entubada, ela teve uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca. Ela ficou 3 minutos parada. E devido a essa parada, ela teve um AVC. E nós ficamos desesperados, irmãos. Eu fiquei desesperada, foi uma notícia muito difícil. E aí, nesse dia, eu mandei mensagem para a pastora, né, para a pastora Mara. Na verdade, eu mandei mensagem para a pastora Fabrícia e a pastora Fabrícia conversou comigo ali. E a pastora Mara, gente, né, Deus é muito na vida dela. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no ombro, ela não poderia sair de casa. E elas tentaram me ligar, não conseguiram. E aí ela veio na minha casa com cirurgia, do jeito que ela estava. E ali elas conversaram muito comigo, ela me passou o testemunho dela com a mãe dela, e isso me ajudou muito durante a minha caminhada. E ali eu falei para ela, eu falei: pastora, eu não estou preparada para perder minha mãe. E ela falou: por quê? Eu falei: eu não sei, mas eu não quero perder ela agora, eu não estou preparada para perder ela agora. E ali elas oraram comigo e conversaram, e ali o Espírito Santo foi falando no meu coração, o Espírito Santo foi me apacentando, né? E sabe, irmãos, e aí, com tudo isso acontecendo, aí eu acabei mandando uma mensagem, eu nem conhecia a pastora Rita, eu não sabia, né, quem era ela, mas eu estava com o celular da minha mãe, então eu mandava mensagem para as pessoas para orarem, né, para estar nos ajudando em oração. E ali a pastora Rita se moveu ali, fez um relógio de oração no grupo Tarde com Deus, né? E todas as pessoas começaram: eu oro tal hora, eu oro tal hora. Eu entrei nessa oração, nesse relógio, meu marido entrou, e aí a pastora Rita me convidou. Ela falou: Karina, você quer, né, você, o seu marido, quer entrar no grupo? Falei: pastora, coloca meu número, porque meu marido ele não é muito assim de WhatsApp, né, essas coisas. E aí a pastora Rita me colocou ali e ela me convidou para participar da Tarde com Deus. E assim, irmãos, desde então eu procuro participar todos os dias porque é muito bênção na minha vida, porque é o que está me ajudando a me manter de pé nesse momento difícil. As intercessões das pessoas, né, a cobertura espiritual que eu tenho, né, da pastora Mara, da pastora Fabrícia, e vocês, sabe? Essas palavras, esses testemunhos têm me edificado muito, têm me ajudado a me manter de pé, tanto no momento que minha mãe estava no hospital, quanto agora nesse momento do luto, né? E aí todos, né, que conheciam a minha mãe era muito, muito conhecida, ela era muito querida por muitas pessoas, e todos, né, começaram a orar por ela, fizeram um relógio de oração, né?
E quando eu mais precisava, irmãos, algumas pessoas, não falo da minha parte não, mas da parte da minha mãe, algumas pessoas foram excluindo a minha mãe dos grupos, irmãos. A minha mãe estava no hospital e as pessoas foram excluindo ela dos grupos. E o único grupo da parte da minha mãe que me acolheu foi o grupo Tarde com Deus. Foi o único grupo que teve ali comigo, naquele momento de dor, sabe? Foi o único grupo que me acolheu, que me abraçou ali, sabe? Tirando o pessoal, né, do meu ministério, aqui da minha cidade, né, da pastora, mas o único grupo da parte da minha mãe que me acolheu foi o grupo Tarde com Deus, foi a pastora Maria Rita, porque os outros irmãos foram excluindo. Eu me senti muito mal com isso, porque as pessoas simplesmente foram excluindo a minha mãe, como se, tipo assim, como se ela não tivesse mais aqui, sabe? E isso doeu no meu coração, irmãos, porque eu falei, meu Deus, a minha mãe ainda tá aqui, e as pessoas iam excluindo e não falavam nada, sabe? Depois de uma semana que uma pessoa veio me falar, ai, Karine, eu excluí para não sobrecarregar o celular, para isso, para aquilo, mas assim, irmãos, tipo assim, já substituíram a minha mãe muito rápido, sabe? A minha mãe estava no hospital ainda e foram excluindo ela dos grupos, foram tirando ela de tudo e eu senti. Ela não sabia disso, ela não soube disso, mas eu senti. E o único grupo que me acolheu foi o grupo Tarde com Deus, né? As meninas aí, né? A Cleia, que eu acho que ela não está aqui, a Andréia, né? A Andréia Strini, a outra Andréia, então assim que eu lembro, né? Que estava ali, que estava desde quando eu entrei, né? A pastora Maria Rita, a pastora Gil, pastor Jai, né? Então, assim, foram pessoas assim que sempre estavam ali me dando uma palavra, né, de força, de fortalecimento. A pastora Maria Rita sempre falava para mim, contar a vida da esperança, né, pastora? Contar a vida da esperança. E eu tinha esperança, irmãos. Nesse momento, eu tinha esperança que a minha mãe voltaria para casa, né? E eu tinha, assim, esperança e, né, como diz a palavra de Deus, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E essa união tem me ajudado. Essa união de, mesmo a gente sem se conhecer, a gente estando em nações diferentes, em países, em cidades diferentes, né? Isso tem sido bênção na minha vida. A minha mãe ficou 34 dias, irmãos, na UTI. E sempre que eu podia, né, visitá-la, ali eu orava com ela, eu cantava louvores, eu profetizava a cura, eu pedia a Deus que eu gostaria que ela fosse desentubada, irmãos. Eu pedia, Senhor, que minha mãe seja desentubada, né, que ela tire aquele tubo, porque era muito triste ver ela com aquilo. E eu pude ver a minha mãe desentubada. Teve um domingo que eu fui visitá-la, e era para minha irmã ter ido e não deu certo da minha irmã ir, ela pediu para mim e eu fui, e eu vi ela desentubada, irmãos. É, e, e ali depois, no outro dia, eu cheguei, ela estava entubada novamente. Mas eu pude ver a minha mãe desentubada, só que ela estava entubada novamente porque o Senhor tinha um propósito. E o Senhor usou uma serva desse grupo, né, para me dizer que era para mim acalmar meu coração, que aquela situação não era para a morte e que realmente não foi para a morte naquele momento. Eu entendi, sabe, irmãos, a gente tem que ficar atento à voz do Senhor e pedir discernimento quando alguém entrega algo, porque às vezes alguém entrega algo para nós e a gente acha que vai acontecer do nosso jeito, irmãos, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Só que o Senhor usa os profetas e tudo que os profetas entregam acontece na nossa vida. Só que às vezes muitas pessoas o que acontece não aconteceu da forma que a pessoa queria, do jeito que a pessoa queria, então a pessoa acha que não, que aquela pessoa não foi usada por Deus, e não é assim, irmãos, a gente tem que pedir discernimento para Deus. Porque realmente o que o Deus usou aquela irmã para falar, eu estava com meu coração muito muito apavorado. E foi um momento assim que Deus usou aquela irmã para falar para mim que aquilo não era para a morte. Realmente não era, não naquele momento, né? E eu entendi, e o Senhor foi me conduzindo a cada dia. O Senhor usou também a pastora Gil, né, para me dizer que a última palavra vem de Deus. A pastora Gil deu um testemunho e ela falou, Karina, não importa o que os médicos disserem, porque a última palavra vem de Deus, e eu tive que colocar isso em prática, irmãos. Eu achava que a última palavra de Deus era que a minha mãe estaria viva, que ela seria curada, e não era essa a última palavra de Deus. Eu tive que exercer
é isso que a pastora Gil me falou, e na hora eu lembrei, porque foi algo assim sobrenatural, irmãos. Como eu disse, as coisas não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha. Mas a gente tem que buscar muito discernimento de Deus, para a gente ouvir a voz de Deus no momento de aflição, no momento de luta, no momento de angústia, sabe? E, e ali, o quadro da minha mãe foi se agravando a cada dia, e eu nunca sabia como ia ser meu dia, irmãos. Eu estava trabalhando e de repente eu tinha que desmarcar, eu sou podóloga, então eu estava trabalhando, então de repente eu tinha que desmarcar todos os meus pacientes para ir para o hospital, que era em outra cidade. O Hospital de Barretos fica mais de uma hora e pouquinho mais ou menos da minha cidade. Então, assim, então eu nunca sabia como era o meu dia de amanhã, né? E aí tiraram a sedação da minha mãe, mas ela não acordava. E quando ela acordou, irmãos, ela não mexia o lado direito do corpo. Ela ficava com o olhar parado, sabe? Ela não sabia onde ela estava, ela não respondia nenhum comando, ela não tinha reação nenhuma de nada. E ali, né, e eu orava, eu profetizava, e um dia, na tarde com Deus, a pastora Rita falou assim, Deus usou a vida dela para falar para mim que Deus fez ela lembrar do último louvor que a minha mãe ouviu antes dela, a última tarde com Deus que ela participou em vida, né? Um louvor que ela ouviu, foi o último louvor, e a pastora Rita cantou esse louvor para mim, e ela disse assim, Karina, canta esse louvor para sua mãe, leva esse louvor para sua mãe. E como ela estava na UTI, eu não podia entrar com o celular lá dentro. A pastora Maria Rita, decora esse louvor aí, né? E canta para ela. E assim eu fiz, irmãos. Eu fui ouvindo o louvor da minha casa até chegar no hospital. Até minha família, meu marido e minha filha que foi comigo, decoraram o louvor. Falei, Deus, eu preciso decorar o louvor, porque eu preciso cantar esse louvor para minha mãe, que é um louvor que fala: profetiza, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som de avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aí tem uma parte do louvor que fala assim: vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida de Deus. E ali, irmão, foi as partes que eu lembrava e foi as partes que eu cantei para minha mãe. E no dia que eu fui visitar, no caminho, né, eu fui ouvindo e decorei o louvor. E a hora que eu cheguei lá dentro, irmãos, eu orei com a minha mãe e eu profetizei na perna dela, profetizei no braço, profetizei na mente. Falei, Senhor, eu profetizo a vida do Senhor na vida da minha mãe. Eu não aceito que ela não mexa a perna, porque até então a gente estava com a esperança dela melhorar, dela voltar para casa. Eu falei, Senhor, ela precisa da perna. Eu falei, ela precisa voltar a andar. E ali eu profetizei, irmão, na perna da minha mãe, eu orei, né? A pastora Mara me orientou, né, a ungir ela. Teve o culto de Santa Ceia que eu participei, a pastora Mara me deu a Santa Ceia, falou, Karina, o Senhor mandou você levar essa Santa Ceia para sua mãe. Eu falei, Deus, como que eu vou dar essa Santa Ceia para minha mãe? Ela estava com sonda. E ali eu ouvi a voz do Senhor, irmãos, eu dei um jeitinho. A pastora falou, Karina, nem se for para você relar, né, a Santa Ceia, assim, no início eu fiz, irmãos, eu li escondidinha na UTI, né, porque é tudo muito, muito, muito criterioso, e eu ungi ela, né, a gente tem um óleo lá na nossa igreja, que a pastora Fabrícia, ela teve a oportunidade de ir para Israel, né, e a gente tem um óleo ali, que a pastora Fabrícia trouxe um galinho da oliveira ali de Israel, e a gente tem um óleo lá na igreja, né? E eu tinha esse óleo, eu tenho um monte desse óleo na minha casa, irmãos, que eu distribuo para as pessoas, e a pastora sempre está renovando esse azeite ali nessa folha de oliveira, né? E eu levei esse óleo um dia, eu profetizei, a minha mãe tomou a Santa Ceia naquele lugar, eu encostei assim na boca dela, né? Foi a última Santa Ceia, porque, irmãos, quando eu estava na Santa Ceia, eu orei no meu coração, falei, Senhor,
eu tô aqui tomando a Santa Ceia e minha mãe não pode. E a pastora Mara nem sabe disso. Mas o Senhor, eu falei, Deus, eu tô aqui tomando a Santa Ceia e a minha mãe não pode tomar, Senhor. E aquilo eu chorava. E aí a pastora veio e falou assim, Karina, você vai levar essa Santa Ceia para sua mãe. E eu falei, mas como, né, que eu vou entregar? Mas eu fiquei muito alegre porque o Senhor ouviu o meu coração. Falei, Deus, me dá a direção. E ali eu relei assim a Santa Ceia na boca dela, irmãos, que luta. Aí eu não pude engolir, eu profetizei. Aí caiu assim um lençol, aquele suco de. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Se o médico ver, ele não vai deixar mais ninguém entrar aqui dentro. E aí eu consegui limpar ali e falei, amém, Senhor, né? Eu creio que o Senhor recebeu, né? E aí teve dias, irmãos, que, que eu ia visitá-la, né? E eu sempre cantava esse louvor para ela. E teve um dia que eu fui, irmãos, e para minha surpresa, ela tinha voltado a mexer a perna direita. O Senhor havia ouvido a minha oração e ela voltou a mexer. Irmãos, a minha mãe teve um AVC. A minha mãe continuou tendo crises convulsivas depois do AVC. Para os médicos, irmãos, era impossível ela voltar a mexer. E ela voltou a mexer a perna direita, para honra e a glória do Senhor. E eu falei pro médico, eu falei, doutor, mas eu fiquei confusa. Porque eu falei, doutor, mas ela voltou a mexer, ela voltou a ter um movimento. Ele falou assim, a gente não sabe. A gente não sabe o grau do AVC, a gente não sabe o que aconteceu. Ela ficou 2 semanas, irmão, sem mexer a perna e o braço direito. E depois eu fui lá e ela voltou a mexer porque eu havia orado. Eu tive fé, sabe, que ela ia voltar e ela voltou. E ali, irmãos, teve uma hora que eu fiquei muito confusa, eu não sabia mais como orar. Eu falei, Senhor, eu não sabia se eu orava para cura, eu não sabia se eu orava, né, para Deus levar ela diante dos que os médicos haviam falado para a gente, eu não sabia mais como orar. E num culto, irmãos, do dia 26 de fevereiro, o Senhor usou, né, a vida da pastora Mara. Eu estava no culto na minha igreja, eu falo da pastora Mara porque ela é minha pastora, né? E eu estava no culto e Deus já havia mostrado para a pastora o que ia acontecer com a minha mãe, mas ela, claro, que ela com toda a sabedoria não podia me falar. E ali a gente estava no louvor e eu chorava muito porque eu não sabia mais como pedir. Eu não sabia mais se eu pedia pela cura, se eu pedia para Deus levar minha mãe, eu não sabia mais como orar diante dos diagnósticos dos médicos. E ali a pastora veio, irmãos, e ela falou assim: Deus, mostre a vontade do Senhor para sua filha. E ali, irmãos, Deus, na hora, ele me mostrou. Na hora, eu vi o anjo do Senhor ali. Eu estava com meus olhos fechados. E eu pude ver o anjo do Senhor. Ele fazia assim. Ele fazia assim. E a minha mãe só ia. E eu vi na hora, irmãos, o anjo do Senhor vindo buscar minha mãe. E ali eu chorei muito. Ali eu tive meu luto. E a pastora orou para cortar o cordão umbilical, né? Para cortar. Para que eu deixasse, né, a vontade do Senhor feita na vida da minha mãe. Eu chorei muito. E ali eu tive meu luto. Ali o Senhor me consolou também. E ali o Senhor começou a me direcionar a tudo que eu ia fazer a partir daquele momento. Porque até aquele momento minha mãe não podia receber visitas, a gente não deixava ela receber visitas sem ser agente da família. E ali, irmãos, eu comecei a ouvir a voz do Senhor, então o Senhor falou que era para uma pessoa ir visitá-la, e eu permiti essa visita dessa pessoa, e a pessoa foi visitar minha mãe, né? E eu fui fazendo tudo do jeitinho que Deus falou, irmãos. E aí, eu com a Bíblia, né, da minha mãe, e quando ela me deu a Bíblia, ela tinha um clipe, essa Bíblia, e eu não tinha tido a curiosidade de ver o que tinha nesse clipe. E aí eu estava orando em casa um dia, né, ela já estava no hospital, e aí eu abri o clipe, irmãos. E a hora que eu abri, não vai dar para ver, eu acho, mas aqui é a letrinha da minha mãe. A hora que eu abri, eu chorei muito porque
eu vi que essa Bíblia foi a Bíblia que a minha mãe ganhou quando ela foi consagrada missionária. Era uma Bíblia muito importante para ela. E ela ainda com saúde, Deus mandou ela me presentear com essa Bíblia. E aqui tem a letrinha dela, tem a marcação dela, dia da conversão dela, a missionária. E ela escreveu: sou grata a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por esta bênção. Deus é fiel em minha vida. Então tem a marcação dela. E assim, e aí eu falei: meu Deus, o Senhor já sabia de tudo. O Senhor já estava me preparando para tudo isso. E aí, irmãos, a minha mãe, ela, deixa eu ver aqui que eu anotei tudo, né, para mim não me perder. E ali eu comecei a ouvir a voz do Senhor. E quando eu fiquei na dúvida, eu falei: Deus, como que eu oro, Senhor? Porque quando eu vi, irmãos, que Deus ia levar minha mãe por um tempo, eu fiquei desesperançosa, sabe? Eu falei: meu Deus, e agora? O Senhor vai levar minha mãe, né? Tipo, para que eu vou continuar orando? Eu oro para quê, Senhor? Por quê? Por qual sentido, né? E ali, irmãos, eu abri essa Bíblia e tem um estudo nessa Bíblia que diz assim: os crentes são exortados. E eu falei para o Senhor: Senhor, como que eu oro? E eu abri aleatório, irmãos, eu abri só a Bíblia, eu só abri. E aí o Senhor caiu nesse estudo que falava assim: a vontade de Deus. O estudo tem o título A Vontade de Deus. E o que me chamou muito a atenção, assim, que o Senhor falou comigo, foi numa parte desse título que fala assim: os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida da nossa família. Se essa for a nossa oração e compromisso, nós teremos total confiança de que o nosso presente e nosso futuro estarão sob os cuidados do Pai. Pois, como diz em Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí foi quando, todas as vezes que eu informava o status de saúde da minha mãe, eu sempre coloquei. Depois disso, depois que o Senhor falou comigo, eu colocava: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque a vontade do Senhor ia ser feita, eu tinha que continuar orando para Ele me ajudar, irmãos, a aguentar o processo. Porque nenhum desses dias eu orava e o Senhor, eu falei: Deus, qual é o propósito do Senhor em tudo isso? E o Senhor me falou através da palavra: o propósito é a salvação. O propósito é a salvação minha, a salvação das minhas irmãs, a salvação do meu padrasto, a salvação da minha família e a salvação da minha mãe. E eu falei: Senhor, então me ajuda eu passar pelo processo, porque o Senhor falou comigo que para a gente chegar no propósito, a gente tem que passar pelo processo. E o propósito de Deus, independente de qualquer coisa, o propósito do Senhor é a salvação. O propósito do Senhor é a salvação, irmãos. E um dia eu estava no culto e o Senhor me tomou naquele culto e eu falei assim, eu orava e o Senhor falou assim para mim: o que mais você quer que eu te faça? O Senhor falou para mim: o que mais? Você pediu para mim curar a sua mãe, eu curei. Você pediu para mim ressuscitá-la, eu ressuscitei. Porque, irmãos, a minha mãe poderia ter morrido nos 3 minutos parada. O Senhor ressuscitou porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, sabe? Os 3 minutos para Deus, eu acredito que foram 3 dias. Eu acredito que a minha mãe ressuscitou ao terceiro dia porque o Senhor ainda tinha um propósito na minha vida e na vida da minha família. Com a minha mãe naquele hospital, naquela situação, sabe, irmãos? A minha mãe era uma missionária do Senhor. E ela fez missão até o último dia de vida dela. E quando Deus, né, Ele me deu essa visão, eu não sabia se minha mãe ia voltar para casa antes de o Senhor levar ela. Eu não sabia quando o Senhor ia levar ela. Eu não sabia se ela ia ter um momento de cura, né, ou se Deus já ia levar ela, eu não sabia. E quando fez 34 dias da minha mãe na UTI, ela estava ainda com a traqueostomia, ela só dormia, ela se mantinha mais dormindo do que acordada, e quando ela ficava acordada, ela não tinha reação de nada, ela estava com uma infecção intestinal, ela pegou uma infecção, e devido a essa infecção, os medicamentos que os médicos davam
não faziam efeito, porque o intestino não absorvia o medicamento. E ali ela continuou tendo crises convulsivas, e cada crise convulsiva matava milhares de neurônios dela, o médico falou, e eram neurônios que não voltariam mais. E ali os médicos decidiram que eles tinham feito tudo que a medicina oferecia para minha mãe, só que chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. Eles paliativaram minha mãe. O paciente paliativo é um paciente terminal. A minha mãe ficou como uma paciente por terminal. A minha mãe não ficou vegetativa, porque eu pedia para Deus que eu não queria que a minha mãe ficasse vegetativa. Irmãos, a minha mãe ficou 1 grau, 1 ponto. A médica falou de ficar vegetativa. Ela ficou num ponto, numa situação paliativa. Paliativo é o paciente que tem pouco tempo de vida, mas que não tem mais o que fazer. E quando os médicos dão esse diagnóstico, irmãos, se minha mãe tivesse uma parada cardíaca, eles não iam fazer nada para ressuscitá-la. Se a minha mãe tivesse uma parada respiratória, qualquer coisa que ela tivesse, ela não voltaria mais para a UTI. Eles só deixariam ela ir, porque nada que eles fizessem ia trazer ela de volta. Pelo contrário, ia deixar ela numa situação vegetativa, ia deixá-la numa situação pior do que ela se encontrava. Então, os médicos decidiram paliativar ela. E é difícil, irmão. É difícil você receber essa notícia. É difícil você receber essa notícia que a sua mãe, se ela tem uma parada cardíaca, os médicos não vão fazer nada. Eles só vão deixá-la morrer. É muito difícil. E aí, irmãos, eles tiraram ela da UTI. E ela com a infecção, ela com a traqueostomia, do jeito que ela estava, ela saiu da UTI. E eles transferiram ela de hospital. Ela voltou para Bebedouro, né? Que era uma cidade mais próxima de nós. E ali ela foi para o quarto. E o Senhor continuou dando a direção. Então, o Senhor permitiu ali que o meu tio, que não conversava com a minha mãe, que não tinha uma boa convivência com a minha mãe, Deus tocou no meu coração para falar para ele, se ele quisesse, para visitá-la. E ele foi visitá-la, ele e minha tia, que são os irmãos dela, e ele teve essa oportunidade de visitá-la. E depois que ele foi visitá-la, o Senhor tocou no meu coração para a pastora Mara ir visitá-la, porque eu não tive, infelizmente, eu não tive apoio da parte da minha mãe, né, espiritualmente falando, mas graças a Deus eu tinha o apoio da minha parte, né, da parte da minha pastora, e eu pedi para a minha pastora ir visitá-la, e ela foi, né, depois que meu tio e minha tia ela foi preparar a minha mãe para voltar para a casa do pai. E no quarto, a minha mãe tinha que ficar 24 horas com um acompanhante. E eu e minhas irmãs tivemos a mesma oportunidade de estar ali com a minha mãe. Irmãos, a gente ficou 48 horas com a minha mãe. Mas assim, 48 horas sem dormir, 48 horas sem sentar, 48 horas sem conseguir ir no banheiro direito, era tudo muito rápido, porque minha mãe não podia ficar sozinha, porque ela poderia engasgar com a tráqueo e morrer. Então, a gente não tinha paz, assim, de deixá-la sozinha ou de sentar. Aí eu sou baixinha, a cama do hospital era muito alta, então se eu sentasse, eu não via ela. E se ela tivesse a traqueostomia, ela estava com muita secreção. Então, se essa secreção endurecesse, tampava e ela morria. E ali eu ficava todo o tempo ali orando com ela, né? E eu comecei, depois que a pastora Mara foi visitá-la, né? Até a pastora Mara, antes da pastora Mara ir visitá-la, ela não tinha reação, né? Como eu disse, mas a pastora Mara, irmã, ela conhecia a pastora Mara, minha mãe gostava muito da pastora Mara. A hora que a pastora Mara chegou no quarto, minha mãe conheceu a pastora Mara. Ela conheceu a serva do Senhor, ela conheceu a pastora Mara, a pastora Fabrícia. A pastora Fabrícia tem gravado isso. A minha mãe ali, elas oraram, elas louvaram. E a minha mãe reagiu, irmãos. A minha mãe fez até pose para tirar selfie. Então, assim, e ela começou a reagir, porque eu pedia muito para o Senhor, eu falei, Senhor, qual o propósito do Senhor da minha mãe ficar inconsciente naquele hospital? E o Senhor voltou, ela voltou à consciência, né?
E a pastora abraçou ela com o braço machucado, meu irmão, com cirurgia, né? Para honrar a glória do Senhor Jesus na vida delas, né? Na vida da pastora Mari, da pastora Fabrício. E ali, assim, elas cantaram louvores e minha mãe interagiu. A minha irmã só chorava, porque minha irmã que estava ela. Deus fez sobrenatural para essas irmãs entrar, irmãos, porque não podia entrar duas pessoas. E Deus tirou todo mundo. Deus tirou as enfermeiras, Deus tirou todo mundo dali. E aí eu falei assim, não, vem cá. E o homem ficou de ver se podia entrar as duas e não vinha responder pra gente. Falei, não, vai entrar sim. Peguei, coloquei uma roupa nelas lá, porque precisava de uma roupa para entrar. E as duas entraram e ali elas fizeram a obra do Senhor. Porque quando o Senhor, ele manda fazer algo, irmãos, só vai. Que as outras coisas ele prepara. Quando ele manda, quando ele toca no seu coração para fazer algo, só vai. Porque as outras coisas, irmãos, ele prepara tudo, tudo. E ali ele preparou tudo. E a pastora Mari e a pastora Fabrícia entrou junto com a minha irmã, e não podia, irmãos. Era uma pessoa por vez. E elas entraram junto com a minha irmã, e ali a minha irmã chorava muito. E minha irmã me mandou um vídeo até esses dias, da minha mãe interagindo com elas, louvando com ela. Minha mãe erguia a mão, irmãos, era coisa que a minha mãe não fazia. A mão esquerda dela, né? Ela erguia a mão e ela interagiu. E a partir daquele dia ela voltou à consciência. E quando eu fui ficar com ela no quarto, ela estava consciente. E ali naquele quarto, eu falei assim, mãe, olha o que eu trouxe, né? A gente brincava com ela ali. Falei, mãe, eu trouxe a Bíblia que a mãe me deu. Vamos ver uma palavra, né? E eu folheei a Bíblia assim, irmãos. Falei, vamos ver que palavra que o Senhor dá, né? E tem marcações da minha mãe nessa Bíblia. E aí, irmãos, eu abri bem nessa palavra com a marcação dela, tá, azulzinho, que é em Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Irmãos, e através dessa palavra, eu entendi que era para me profetizar. E eu coloquei o louvor novamente ali, já com o celular. Eu coloquei o louvor profetiza, né? O terra que estava morta, o vale de ossos secos, volte a respirar. E ali eu comecei a profetizar no braço da minha mãe direito, que ela ainda não mexia, e na mente. Eu falei, mãe, olha essa palavra, mãe. Falei, Deus está mandando a gente profetizar, mãe, então vamos profetizar. A mãe crê? Ela balançou a cabeça que sim. E aí, irmãos, eu comecei a profetizar eu coloquei os louvores 3 vezes. Eu coloquei a primeira vez, na segunda vez, irmãos, hora que eu estava cantando para ela, porque eu coloquei o louvor e cantava junto e profetizava no braço, na cabeça. Hora que eu cantei para ela, irmãos, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Irmãos, hora que eu cantei isso, ela ergueu o braço direito para a honra e a glória do Senhor Jesus, irmãos. Ela ergueu o braço direito.
o braço que ela não tinha movimento, o braço que os médicos falaram que não ia mais ter movimento. Ela ergueu o braço direito e ela fechava assim o olhinho dela e ela recebeu, irmãos, a cura dela, sabe? E ali o Senhor, eu senti uma presença do Senhor naquele quarto muito grande. Eu falei: o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo a minha oração, o Senhor está aqui comigo. Sabe, irmãos, eu pude sentir esse cuidado de Deus com a minha vida, comigo. E o Senhor falou que se eu profetizasse, ia acontecer, e assim aconteceu, irmãos. Eu profetizei, mas a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Independente do que acontecesse com a minha mãe, a vontade dele ia ser realizada na vida dela. Independente do que aconteça com a sua vida, irmãos, a vontade do Senhor vai ser feita. Não importa se tiver levantes de Satanás, não importa se A, se B, se C. O que importa, irmãos, é o que o Senhor falou para você. O que importa é que o Senhor falou no seu coração. O que importa é o que você está vivendo com Deus. Se você tem alguma dificuldade na sua vida, profetiza. Essa manhã, essa tarde, o Senhor está nos dizendo: profetiza. Profetiza na terra que você acha que estava morta. Profetiza no vale de ossos secos. Profetiza naquela situação que você acha que não tem jeito, porque o Senhor é contigo. O Senhor está ouvindo a sua oração, independente da vontade dele, irmãos, ele está ouvindo a sua oração. Então profetiza. Profetiza naquela situação que você acha que não tem mais jeito, profetiza naquele filho, profetiza naquele esposo, profetiza naquela situação financeira, profetiza naquela causa da justiça, profetiza, irmãos, naquilo que o Senhor quer que o Senhor faça na sua vida, que Ele vai fazer. Ele vai, irmãos, porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele cumpre as palavras dEle na nossa vida. E assim o Senhor fez na vida da minha mãe. Ela voltou a mexer o braço direito, ela voltou à consciência. E ali eu entrei, o dia que eu estava ali, eu entrei rapidinho na tarde com Deus. A pastora Maria Rita teve a oportunidade de ver ela, e ela levantou a mãozinha assim, né, pastora Rita? E ela levantou a mãozinha, sabe, irmãos? E eu saí daquele lugar assim, aliviada, sabe? Eu saí com meu coração tranquilo, mas exausta. Exausta psicologicamente, exausta fisicamente, porque a gente tinha que ver eles fazerem coisas ali, procedimentos, né? Que é muito difícil, é muito triste você ver uma pessoa que você ama passar por isso. Eles aspiravam aquela prática, dava uma coisa muito ruim quando isso acontecia. E ali, irmãos, Deus me fez refletir que a minha ficou 42 dias na UTI sem tomar um banho, e eu me sentia culpada por tomar banho, porque a minha mãe não podia sentir o chuveiro. A minha mãe ficou 42 dias com uma sonda alimentar. Ela não podia, ela era alimentada, mas ela não podia sentir o sabor da comida. A minha mãe, ela ficou fazendo as suas necessidades na fralda. Se alguém trocasse ela era limpa. Senão, não. Teve um dia que a enfermeira não vinha trocar ela e eu tive que trocá-la sozinha, eu tive que aprender. Eu fiz tanta força, porque minha mãe era alta e a cama do hospital era alta, eu fiz tanta força para trocar ela ali, que eu fiquei fraca depois, fraca mesmo de força. E eu mandei mensagem pro meu marido, falei: amor, ora por mim que eu não tô aguentando, eu não tava aguentando mais ficar de pé. Eu passei 2 noites e 2 dias de pé, sem sentar, sem descansar, sem dormir. E sabe, irmãos, e ali o Senhor me fez ver e valorizar um banho. O Senhor me fez ver e valorizar você poder ir no banheiro fazer as suas necessidades, sabe? Você poder sentir o sabor da comida, mesmo que você não tenha no dia o arroz e o feijão e o ovo, se você tenha só o arroz, saboreie o seu arroz. Se você tem só o feijão, saboreie o seu feijão, sabe? Se você tem sua água, saboreie a sua água, porque tem pessoas que não podem. Tem pessoas que não podem sentir sabor, não podem sentir o gosto, sabe? Tem pessoas que não podem ir no banheiro, tem pessoas que não podem tomar um banho. E ali eu passei por esse processo, sabe, irmãos, para valorar e para saber também, irmãos, que nada é importante a não ser a nossa salvação.
Nada mais importa, irmãos, a não ser a nossa salvação. O Senhor tem falado comigo muito, desde todo o acontecido, que para buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas Ele vai acrescentar. Irmãos, o Senhor acrescenta mesmo, sabe por quê? Eu havia orado, irmãos, há um tempo atrás, pelo meu marido. Eu falava assim, que eu não queria mais que ele trabalhasse na empresa que ele trabalhava. Eu queria que eu falei assim, Senhor, eu gostaria que o meu marido mudasse de trabalho, eu gostaria que ele mudasse de horário de trabalho, e eu gostaria que o Senhor honrasse ele, que ele trabalhasse num serviço onde ele fez curso, onde ele, na área dele, ele, irmãos, ele estava tranquilo na empresa que ele trabalhava, ele estava feliz, mas eu não estava. Eu falei, Deus, eu não quero mais que ele trabalhe nessa empresa. Falei, se o senhor tem algo ainda para ele nessa empresa, amém. Mas se o senhor não tem, que o senhor abra as portas de uma determinada empresa. E eu falei o nome da empresa para o senhor que eu queria que ele entrasse. Irmãos, e diante de tudo isso que eu estava vivendo com a minha mãe no hospital, ficando lá no hospital com a minha mãe, o Senhor entrou com a bênção dentro da minha casa. Que eu falo que ele não bateu na porta, ele entrou. Algo que eu havia orado há tanto tempo atrás, que eu havia até esquecido já, que eu tinha pedido para o Senhor. E aí, o Senhor enviou uma pessoa, uma paciente minha, que trabalha numa empresa, e ela falou assim, e ela começou a perguntar do meu marido, e eu fui falando, porque quando eu não estava no hospital, eu trabalhava, né, porque eu tinha que trabalhar. E aí, ela foi perguntando do meu marido, e eu fui falando, né, ela falou, Karina, onde ele trabalha, o que ele faz? Eu fui falando. E aí, irmãos, mal sabia eu. Ela falou assim para mim, Karina, você não quer me dar um currículo dele? Eu falei, vou ver com ele, né? Fazia 6 anos que ele trabalhava nessa empresa. E aí eu falei para ele, ele falou, Karina, pode dar sim. E é a empresa que eu tinha orado. E irmãos, no meio de tudo isso, para a honra e a glória do Senhor Jesus, o meu marido mudou de empresa. Ele começou a trabalhar nessa empresa, num serviço melhor, na área que ele estudou, para ganhar mais, para ter mais benefícios. Então, assim, no horário bom que ele trabalhava no terceiro turno, eu pedia para Deus que eu queria ele em casa comigo, eu queria que ele dormisse comigo. E hoje ele dorme comigo, porque ele não trabalha mais no terceiro turno, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E assim, irmãos, no meio de tudo isso que eu estava vivendo, o Senhor deu essa bênção, que eu havia orado. Por quê? Porque quando a gente busca, primeiramente, o reino de Deus, as outras coisas ele acrescenta na nossa vida. Então, irmãos, faça para o Senhor. Dê o seu melhor para o Senhor, não é para os homens. Se, cada um, eu creio aqui, que congrega em uma igreja, sabe? Eu creio que cada um aqui tem o seu ministério. Dê o seu melhor no seu ministério, irmãos. Sabe por quê? Porque as outras coisas o Senhor acrescenta. Hoje, irmãos, eu saí dessa situação uma mulher diferente. Porque antes eu tinha dúvida de quem eu era diante de Deus. E hoje eu sei quem eu sou diante de Deus. E eu comecei a me impor de quem eu sou diante de Deus. Eu sou a Karina, eu sou a serva do Senhor, eu tenho ministério tal, ministério tal, ministério tal. Então eu tenho que dar o meu melhor no meu ministério, independente de alguém fazer cara feia, independente de alguém não gostar, independente de A, de B, de C, eu tenho que dar o meu melhor no meu ministério, porque os meus pastores, eles me dão essa abertura do Espírito Santo, de sempre fazer tudo aquilo que o Espírito Santo toca, né, no coração. E sempre vem os frutos. Então, na minha igreja eu tenho essa oportunidade, sabe, irmãos? Só que às vezes algumas pessoas se levantam, porque quando você começa a fazer para Deus, o inimigo se levanta. E às vezes é pessoas do seu cotidiano, às vezes é pessoas que estão ali próximo de você, pessoas que tinham que te apoiar. E as pessoas começam a fazer cara feia, as pessoas começam a não gostar do que você faz, ou não gostar do que você fala. Irmãos, não se importe. Se importa com Deus, passa para Deus, porque Ele que vai te dar o galardão, não é as pessoas. Não espere nada do homem. O homem não pode te dar nada. Nada, irmãos. O único que pode te dar é Deus, sabe? Hoje eu sou uma mulher transformada. Depois de toda essa situação, eu sou uma mulher transformada, eu sou uma mulher que eu tenho certeza
do que eu sou diante de Deus. Eu tenho certeza daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para mim fazer. E que a gente possa ter certeza. Que a gente possa ter essa certeza, irmãos, de você orar e saber que o Senhor vai atender, mas é no tempo dele, sabe? Ter a certeza que você vai pedir algo para Deus, desde que não seja contra a palavra dele, ele vai atender, irmão, só que é no tempo dele. E eu deixo aqui para vocês esse testemunho. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus continue abençoando esse projeto, né, da Tarde com Deus, que tem sido uma bênção na minha vida, através da pastora Maria Rita, que é o que tem me mantido de pé. Tem dias, irmãos, que eu tô bem, tem dias que eu choro porque a saudade dói, sabe? A saudade aperta, a saudade começa, sabe, saber. Eu sei que a vontade do Senhor foi feita na vida da minha mãe, só que a saudade, ela dói um pouquinho, sabe? Saber que eu não ouço mais a voz dela, saber que eu vou na casa dela, ela não vai mais estar lá. Mas o Senhor tem sido meu consolo, o Senhor tem sido a minha fortaleza. O Senhor tem me cobrido a minha vida de oração das minhas pastoras, né? Através da pastora Maria Rita, através desse grupo, né? Através do meu ministério. Então, o Senhor tem me consolado, o Senhor tem me sustentado. É fácil? Não. Nesse processo, eu tive que escolher a roupa. Antes de tudo isso, da minha mãe ir para o quarto, eu tive que ir roupa do velório da minha mãe, porque o Senhor me mostrou a roupa que ia. Eu deixei separadinho a roupa dela. E o Senhor me deu a direção de tudo quanto ele queria. A roupa que ele queria, aonde ela ia velada, aonde ela seria enterrada. E foi tudo isso antes, sabe? E Deus mostrou para minha irmã também, que é a minha irmã mais nova. Minha irmã teve um encontro com Deus. Minha irmã, ela teve um reencontro com Deus naquele quarto de hospital. A pastora Maria Rita chegou a conversar, né, com a Kathleen, com a Camila. E a Camila eu não sei porque ela é muito fechada, mas a Kathleen, ela teve encontro com Deus naquele lugar, sabe, pastora Maria Rita? A Kathleen, ela teve uma reconciliação com o Senhor e com a minha mãe também naquele lugar, sabe? E Deus mostrou também para ela que ia levar minha mãe, e ela me falou, ela falou, Karina, eu não sei se eu tô ficando louca. Ela falou, mas eu não queria fazer tudo às pressas, tudo correndo. Você não quer escolher uma roupa para a mãe, se acaso acontecer alguma coisa? E eu falei, Kathleen, Deus já me mostrou a roupa, Deus já me mostrou tudo. E eu fui falando para ela, e quando a minha mãe começou a apresentar algumas melhoras, ela falou assim, Karina, será que a gente tá louca? Eu falei, não. Falei, na hora que Deus mostra as coisas pra gente, às vezes no momento a gente não entende, eu falei para ela, mas a gente vai entender. Eu falei, e ali o Senhor fez, irmãos, e foi feito tudo conforme o Senhor fez. E na noite, irmãos, já tô finalizando, viu, pastora Rita? Na noite que a minha mãe, eu visitei minha mãe, fiquei 48 horas com ela, minha irmã ficou, a minha outra irmã ficou, e o meu padrasto na sexta-feira foi, né? Eu falo que ela estava esperando ele, e meu padrasto foi e ficou com ela, e ali ela passou mal novamente, ela teve uma insuficiência respiratória novamente, foi para a sala de emergência, mas como eles já haviam falado que eles não iam fazer nada, eles só colocaram um balão de oxigênio, e e o meu padrasto, ele começou a falar com a minha irmã que Deus era esse, que ela fazia tanto para Deus e que ela estava passando por aquela situação porque Deus estava permitindo e começou a questionar Deus. E ali eu liguei, minha irmã me falou e eu liguei para ele e eu falei, Rê, que eu chamo ele de Rê, né? Eu falei, Rê, Deus, ele quer as pessoas que fazem para ele perto dele. Eu falei, o Deus, eu falei, a gente é egoísta, se quiser que a minha mãe fique aqui nesse mundo sofrendo do jeito que ela está. Eu falei para ele, então, porque o diagnóstico do médico, irmãos, a minha mãe ia voltar para casa na cama, acamada, com sonda, com tráqueo. A minha mãe voltaria para casa dessa forma. O diagnóstico do médico era esse. E aí eu falei, Deus, ele sabe de todas as coisas. E ali, irmãos, eu tive que fazer uma oração com ele. Uma oração que eu aprendi, né, no meu ministério. Eu tive que fazer uma oração. Por isso, irmãos, sempre observa os seus pastores, sempre observa os seus líderes.
porque eles direcionam a gente quando a gente precisa, sabe? E ali eu tive que fazer uma oração com ele, que eu já tinha visto a pastora Mara fazer essa oração, e eu tive que fazer uma oração com ele, dele liberar minha mãe, sabe? E eu fiz uma oração e pedi para ele repetir, e ele liberou a minha mãe. Eu orei com ele, falei, repete essa oração comigo, eu libero, sabe? Falei o nome da minha mãe, e ali ele liberou a minha mãe, sabe, irmãos? E aí a minha mãe voltou pro quarto, a minha irmã ficou com ela ali, e eu com a minha irmã todo o tempo no telefone, chamada de vídeo, tudo. E ali, a hora que eu vi a minha mãe daquela forma, irmãos, ela tava com balão de oxigênio e ela respirava assim, ó. E ela ficava alguns segundos sem respirar. E ela respirava de novo. E ela ficava alguns segundos sem respirar. Eu falei, meu Deus! Falei, Senhor, eu não quero a minha mãe dessa forma. E ali eu já mandei mensagem no grupo do meu ministério e pedi para levantar um clamor de oração pela minha mãe. E ali todos, né, se moveram, começaram a clamar, orar pela minha mãe, e eu ali orando também. Eu falei, Senhor, eu não aceito. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, o Senhor me mostrou que o Senhor ia levar minha mãe. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito para minha mãe aqui nessa terra ainda, que ela levante e anda. Mas se o Senhor não tem, Deus, que o Senhor recolha ela, mas que ela pare de sofrer. E aí, irmãos, e a minha irmã falou assim, Karina, Deus falou para mim que a mãe já está pronta, mas ela está lutando. E nessa hora, irmãos, eu estava lendo Efésios 6:10, que fala da armadura de Deus. E ali o Senhor falava assim comigo, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. E aí, irmãos, Deus me deu discernimento, que não era minha mãe que estava lutando. Assim como Deus dizia que enquanto a vida há esperança, para Deus, irmãos, enquanto a vida há esperança também para o inimigo ceifar a sua vida. O inimigo, ele não desiste de nós. O inimigo, irmãos, ele tenta contra a nossa vida até o nosso último suspiro. E ali, irmãos, Deus me deu discernimento, Deus me fez lembrar que a minha mãe, ela já foi do centro de Macumba. E ela foi serva do diabo na época. E Deus me fez lembrar disso. E ali Deus me fez ver que não era minha mãe que estava lutando. O inimigo estava tendo uma luta no reino espiritual. E o inimigo estava lutando pela alma da minha mãe por uma consagração que ela tinha feito com ele, por uma aliança que ela tinha feito com ele lá atrás. O inimigo achou uma brechinha ali e estava lutando pela vida da minha mãe. Porque nos últimos dias de vida dela, eu percebi que ela mesma não estava se conformando do jeito que ela estava, ela não estava se aceitando do jeito que ela estava, sabe? E ali eu fiz um áudio para minha irmã, e eu tive que me levantar, irmãos, não como filha da minha mãe, mas como serva de Deus. E eu mandei um áudio para minha irmã, e eu falei assim, e eu orava nesse áudio. Eu falei, Kathleen, eu vou te mandar um áudio, não como filha, mas como serva. E eu falei, missionária Neuza, o inimigo está tentando contra a sua vida, mas é o Senhor que vai fazer a obra dele. E eu falei para ela que o anjo do Senhor vinha buscar ela e que ela podia ir, que o anjo do Senhor vinha buscar ela e que ela podia ir, e repreendi ali todo o laço do inimigo. E ali, depois daquele áudio, eu continuei em oração nessa noite. Eu falei, Deus, eu creio que ainda essa noite o Senhor vai levar minha mãe. E a hora que o Senhor levar minha mãe, o Senhor vai anestesiar minha irmã, em nome de Jesus. Que o Senhor vai anestesiar minha irmã de uma forma que ela não vai entender. Porque Senhor, eu creio em nome de Jesus. E a hora que o Senhor levar minha mãe, a minha irmã não vai ver. O Senhor vai anestesiar, o Senhor vai apacentar o coração da minha irmã de uma forma sobrenatural, que ela não vai entender, que ela não vai saber, que ela vai ficar, que ela mesma vai estranhar. Mas eu creio que ainda essa noite, o Senhor vai levar minha mãe, porque o Senhor me mostrou que o anjo do Senhor ia vir buscar minha mãe. Então, eu creio que o anjo do Senhor, que o inimigo não tem poder sobre a vida da minha mãe. E ali eu comecei a orar, irmãos. E eu falei, Deus, como filha dela, como sangue, eu cancelo todo o pacto que ela fez com o inimigo. Eu cancelo, eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que o inimigo lançou na mente dela, tudo aquilo
E ali, irmãos, eu me coloquei como sangue e fiz essa intercessão, porque eu falei, Senhor, a minha mãe não pode falar, minha mãe não pode entender, ela não pode, não sei se ela pode ouvir, mas eu posso. E eu me coloquei na brecha pela vida dela, irmãos. Irmãos, o Senhor fez do jeito que eu pedi. Na madrugada da sexta-feira para o sábado, do dia 24 para o dia 25, a gente não dormia no hospital, era impossível dormir, irmãos, não tinha como dormir. E Deus anestesiou a minha irmã e ela dormiu. E ela acordou com a enfermeira chamando ela, a enfermeira falou assim, Kathy, acorda, tá tendo uma intercorrência com a sua mãe, e ela vai ter que, e a enfermeira-chefe tá te chamando lá fora. Na hora ela já me ligou, e ela conversando com a enfermeira, ela falou, Karina, a enfermeira pediu para mim sair lá fora, Karina, eu saí, mas eu não vi se a mãe estava respirando. Eu falei, Kathleen, calma. Eu falei, você sabe que Deus pode ter levado a mãe. Karina, eu sei. Eu falei, então, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, tá bom. Aí ela foi lá, conversou com a enfermeira e eu no telefone com ela. E a enfermeira falou que tinha tido uma intercorrência que o médico ia vir ver. E aí o médico veio, na verdade, aí eu já falei pro meu marido, eu falei, a minha mãe faleceu. Deus veio buscar minha mãe. E aí o médico veio e deu óbito. O médico só veio para dar o óbito. E a hora que o médico deu óbito para minha mãe, a minha irmã falou assim, Karina, eu não estou desesperada. Karina, eu não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? Eu não estou desesperada. Irmãos, ela estranhou porque ela não estava desesperada, porque ela, conhecendo ela mesma, ela estaria apavorada. Eu falei, Kathleen, o Senhor está te consolando e o Senhor vai te ajudar e vai te apacentar enquanto você estiver aí. Eu falei, a alegria do Senhor é a sua força e você vai fazer tudo o que tem que fazer aí. Ela falou, Karina, eu não sei te explicar o que eu estou sentindo. E aí ela entrou, né, para ver minha mãe, e ela falou, e ali ela teve um momento de despedida, né, com a minha mãe. E aí depois ela saiu, ela falou, Karina, o que eu faço agora? Eu falei, agora. E eu me mantive assim, firme, irmãos, porque Deus já tinha me preparado para esse momento. Eu falei, agora você vai ficar aí, porque você tem que liberar o corpo. Eu falei, e eu vou ligar, dar notícia para o seu pai, para minha irmã, né, para minha outra irmã. E ali eu fiz, orei, né, dei a notícia. E depois que eu dei a notícia para minha família, né, eu liguei para a pastora, dei a notícia para ela e a pastora testemunhou também que Deus, mesmo eu sem falar com ela, Deus também levou ela, a pastora Fabrícia na madrugada também interceder, Deus também deu essa visão para ela do reino espiritual, né, que estava tendo uma luta ali, e ela também, sem ela saber que eu estava orando, sem eu saber que ela estava orando, ela também teve uma guerra espiritual ali, né, junto comigo, a pastora Maria, a pastora Fabrícia, como Deus é, irmãos. Deus mostra para os servos dele, sabe? Através da oração. Deus mostra quando você precisa de ajuda, sabe? E ali Deus mostrou, irmãos, e assim Deus fez, e assim Deus tem feito. E o que eu tenho para dizer para os irmãos nessa tarde, nessa manhã, é que não desista de orar, profetiza sobre aquela situação que você acha que não tem jeito e creia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero agradecer a minha oportunidade, quero agradecer a vida da pastora Maria Rita, agradecer esse ministério, agradecer mais uma vez a minha pastora Mara, a pastora Fabrícia, que estão aí comigo também, e continuar servindo esse Deus, né? Que Deus continua nos ajudando. Amém? Obrigada, pastora Rita, Deus abençoe. Amém, minha querida. Glória Amém. ao Pai, glória ao Filho. Amém. Mantenham. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Karina, quando eu estou tão impactada com o testemunho da Karina, porque quando a última vez que ela apareceu, a missionária apareceu aqui na telinha, eu olhei para ela e vi uma cor diferente. Mas eu também não perguntei nada. Eu achei estranho a cor dela. E foi no dia que eu coloquei esse louvor, que eu comecei a cantar esse louvor. Aí passou, depois que eu soube da notícia, né, que ela tinha acontecido isso com ela, quando me falaram, no domingo, aí eu fui orar.
Aí, quando eu estava orando, Deus já estava ministrando na meu... Você sabe quando Deus está falando com você na oração? Ele ministrou em meu coração que ele ia levar ela. Só que, diz, né? Enquanto a vida é esperança. Aí, na segunda-feira, eu liguei para uma irmã para falar a respeito, para a gente orar. E aí, a irmã falou assim, eu olhei para ela também e vi eu não falei que eu tinha visto, que eu não sabia, né? Que eu tinha visto que ela estava com aquela cor. A irmã falou assim, a irmã está até aqui, a irmã Jailta. A irmã Jailta falou assim, minha amada, eu olhei para a missionária e vi que ela estava com uma cor diferente. E ela não estava sabendo que eu também tinha percebido isso. E aí eu disse assim, pois é, minha amada. Aí depois eu conversei com a outra irmã para a gente orar, com a irmã Célia. E aí depois que eu conversei com a irmã, eu fui para o banheiro chorar. E quando eu estou no banheiro chorando, Deus ministrou, enquanto a vida é esperança. Deus falou comigo, enquanto a vida é esperança. Quando eu abri a live, gente, eu ouvi, eu fiquei ainda procurando assim se tinha alguém com o microfone ligado. Eu ouvi assim, ó, sabe? Aqueles sinais que ficam ali nas máquinas dos hospitais, parecia que eu estava dentro de uma sala e eu estava ouvindo aqueles barulhos daqueles aparelhos. E o que foi que o Espírito Santo me levou a entender que mesmo ela lá onde ela estava, naquele dia, ela estava ligada aqui. Sabe por quê? Porque todas as tardes ela estava aqui adorando o Senhor. Todas as tardes ela estava aqui. Principalmente dia de segunda-feira, que era dia de intercessão, que é dia de intercessão. Eu sempre dizia, minha amada Neuza, quer louvar? Trouxe algum versículo? E eu quero te dizer uma coisa para você, Karina. Talvez você não tenha entendido o seu ministério. Eu quero te dizer, da parte de Deus, você tem 2 ministérios. Ministério de libertação, com jovens, e ministério profético. Você tem um ministério profético. Aleluia. Talvez você ainda não tenha, como é que eu posso dizer, percebido isso em você. Talvez você não tenha ainda percebido, mas te leva, Deus te levou a você entender que o seu ministério é um ministério profético, sabe? Aonde você estiver, os jovens que você estiver lidando, entendeu? Você vai ganhar muitos jovens no seu ministério. E um ministério também de libertação. Creia, escreva isso na tábua do teu coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Eu separei aqui um louvor, eu vou cantar ele no final, mas o irmão Ricardo pediu para louvar também, né? Eu vou pedir ao amado que louve, mas não vai ter tanto tempo assim para todo mundo falar, mas ele vai louvar um louvor. Amém. Irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso. E desde o início do culto, Deus me tocou nesse louvor para falar, para tocar aqui, que se chama Eu Profetizo. E esse louvor fala precisamente com aquela palavra de Deus, como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Amém? Então, nossa irmã Karina foi falando essa palavra e eu sinto que é o Espírito Santo confirmando esse louvor em nome de Jesus. E vai impactar a vida de cada um de nós aqui, vai falar aos nossos corações. Amém? Aleluia. Como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos reviveram. Eu quero profetizar na sua vida agora. Tudo que estava morto viverá. Aleluia. Em nome de Jesus, receba. O ambiente preparado está. A glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está.
aqui. Oh, aleluia. Fala, Deus. Eu sinto derramar de unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que o choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de unção. Aleluia, glória a Deus. Enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que o choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Receba. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que o choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quero que você seja profeta de Deus agora. Isso, vai para ela, diga. Profetizo. Profetizo a bênção do Senhor. Declare na sua vida, na vida da sua família agora. Profetizo em nome de Jesus. Profetizo as bênçãos do Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Receba. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que o choro se acabou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Diga, diga. Profetizo, Deus quer te ouvir agora. Profetizo a bênção do Senhor. Receba agora na sua vida, em nome de Jesus. Na vida da sua família, aleluia. Profetizo, aleluia. Profetizo. Profetizo as bênçãos do Senhor. Amém. Bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Sem diz a palavra de Deus. Eu não correrei atrás de bênçãos, porque sei que elas me alcançarão. Amém.
Aleluia, em nome de Jesus. Então, somente creia, somente descanse do Senhor, que as bênçãos dele vão ser derramadas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amado. Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigada, irmão Ricardo. Deus, pastora Mara.